São 8h33, hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todos os dias, todas as manhãs. A Mônica dando autógrafos aí nos aeroportos da vida, sendo reconhecida, querida Mônica Bergamo. Ô Mônica, bom dia. A gente foi bom, Barão, sabe por quê? A gente tem sido tão assim criticado, né? Especial, quer dizer, todo mundo sabe, isso não é segredo, né? Que o presidente Jair Bolsonaro fala todo dia mal de jornalista naquela live. E aí, de repente, chega alguém super simpático para falar, não, estou solidário, etc. Eu achei super interessante e coloquei isso no Twitter, mas ontem foi muita gente, assim, retweetando. Só uma observação aqui para você ver como as pessoas reconhecem e gostam, né? Quando percebem uma atitude de gentileza, né? Que, acima de tudo, foi apenas isso, uma atitude de gentileza de uma pessoa no aeroporto. Mas, enfim, vamos seguindo. Hoje a Mônica vai contar pra gente sobre a quebra do sigilo de computadores determinada pela Justiça de São Paulo. Que história é essa, hein, Mônica? Oi, Barão, pois é, em mais um passo para se tentar desvendar como funcionam as redes de disseminação de ofensas e de notícias falsas na internet, a Justiça aqui de São Paulo determinou a quebra de sigilos de computadores de onde partiram ataques contra deputados do PSL que romperam com o presidente da República, com o presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, a Joyce Hasselmann e o Júnior Bozella, deputados federais aqui de São Paulo. Bom, num primeiro momento, Barão, o que se descobriu? Se descobriu que as mensagens de ataque, elas partiram de computadores públicos. Barão, os IPs, os endereços dessas máquinas, tem como provedor a Prodesp. A Prodesp é um provedor público de gabinetes oficiais. Isso reforça a suspeita levantada pela Joyce Hasselmann, que fez até um depoimento longo na CPMI das fake news, a suspeita dela de que esses ataques, essa estrutura que promove ataques tem dinheiro público e estrutura pública. Ou seja, Barão, são duas coisas para ficar claro. Uma delas é a ofensa, a injúria. Quer dizer, eu, Mônica, do meu computador privado ou do meu celular, eu disparo uma mentira, uma ofensa contra você. Quer dizer, você me processa, eu vou responder por isso, o juiz vai decidir se eu te ofendi, se eu não te ofendi, se é verdade, se é mentira, se eu vou ter que te pagar alguma coisa. Isso é uma coisa. A outra, Barão, que é um agravante, quer dizer, se eu faço isso, se eu sou uma funcionária pública, e se eu faço isso de um computador que não é meu, que é um computador público, que é um computador de um gabinete da Câmara dos Deputados, por exemplo, ou da Assembleia Legislativa, aí você também vai ter recursos públicos envolvidos, uma estrutura pública envolvida, e você vai poder ter, em tese, um crime de improbidade administrativa. Então, essa quebra, Barão, essa descoberta da Justiça, ela foi feita numa ação civil que está sendo movida pela Joyce, pelo deputado Júnior Bozella, por outros 4 deputados federais, contra um parlamentar paulista, o Douglas Garcia, e assessores dele, que teriam disparado essas mensagens que eles consideram ofensivas. Agora, existe esse passo além, quer dizer, se elas foram ou não feitas de computadores públicos, né? O que a defesa dos acusados diz? Quer dizer, já se pronunciou nessa ação, ela diz que essa acusação, essa ação da Joyce, do deputado Júnior Bozella, tenta implantar a censura, tenta implantar a lei da mordaça, né? Que esses deputados fizeram alianças no passado com o presidente Jair Bolsonaro, se elegeram nessa aliança com o Bolsonaro, e o fato de agora terem rompido os expõe a críticas, que eles, como são pessoas públicas, deputados, eles podem sim ser criticados, ser fiscalizados, e que não houve intenção aí de ofender. Então a gente tem aí essa ação e esse avanço aí para saber como é que funciona essa estrutura de disseminação de mensagens. Quer dizer, é uma guerra, uma disputa entre bolsonaristas e ex-bolsonaristas, e nesses processos e nessas ações se vai aí montando um pouco um quebra-cabeça. O que interessa para nós, público, né? A briga deles é a briga deles, mas interessa se saber um pouco como é que essas estruturas, que não poupam ninguém, né, Barão, são montadas e funcionam. Pois é, e cada vez mais, né, Mônica? Cada vez mais estruturas são, aparentemente, são feitas por aí. É uma nova forma, inclusive, que o pessoal tem
de comunicação para cima e para baixo. Ô, Mônica, lembra que no dia seguinte que você trouxe aquela notícia da CPI, apareceu inclusive uma reportagem do UOL mostrando que de fato tinha um servidor do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro que utilizava ali as dependências para divulgar informação falsa, informação que foi passada pelo próprio Facebook, né? Ou seja, informação oficial. Você tem essa dificuldade de identificar de onde há esse disparo de fake news? Aparentemente, nesse caso específico, a situação foi esclarecida. O Mônica... Esse deputado, esse assessor do Eduardo Bolsonaro também já tinha sido apontado nos depoimentos da Joyce, eu não me lembro se foi da Joyce ou do Alexandre Frota, quer dizer, como uma pessoa que fazia esses disparos. Então, quer dizer, você tem aí uma combinação, você tem de fato gabinetes de ódio montados, ou são apenas cidadãos dando uma opinião que de repente exacerbaram. Ou, como diz a deputada Joyce, como dizem outros, há uma estrutura, há uma máquina azeitada com dinheiro público em funcionamento. Essa é a questão que a CPI e a Justiça vão ter que responder, né, Barão? Porque se é um cidadão, xingou outro, foi processado, tem que pagar uma indenização, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma máquina toda montada só para eleger alvos, supostos inimigos, supostos adversários, e fazer ataques à moral e tentar destruir reputações, né, Barão? São coisas aí diferentes. Ô, Mônica, duas informações aqui, na verdade, duas mensagens de ouvintes. A Aline falou assim, eu quero muito encontrar a Mônica no aeroporto, porque eu também tenho medo de avião. E nós duas vamos juntas pegar o avião. Você falou um dia no ar que tem medo, então a Aline falou, vamos juntos ali abraçadinhas comer no avião. E a Fernanda Passos, Mônica, tem uma dúvida que eu também tenho, que você entrou em contato comigo no final de semana, perguntando do churrasco e tal, qual que eram as carnes boas. A Fernanda tá com a dúvida. No ar, É lógico, Deu certo o churrasco, Mônica? Fiquei na dúvida também. Deu certo, só choveu. Ah, rapaz, aí não tem o que fazer. Aí só se tivesse aquela lona ali pra tentar dar uma livrada da chuva. Foi bom, eu nem sabia que você tinha falado no ar, foi tudo certo, Barão. E aí, assim, a gente tá na arena pública, a gente tem também que ser criticado. Claro. Eu acho que a imprensa, eu sou uma crítica também, muitas vezes, de nós mesmos. Mas é bom também a gente ouvir ter um gesto de gentileza, né, Barão? Claro. E perceber que o mundo real... ele não é um mundo muitas vezes de ódio que tem em redes sociais, né, Barão? Felizmente. Isso é bem interessante. Felizmente. Um beijo, Mônica, bom fim de semana pra você e bom churrasco se tiver também um repeteco nesse final de semana, tá? Obrigado, um beijo. Tchau, tchau.